Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui com a série de vídeos que eu venho fazendo sobre comentários de livros e filmes diversos. E eu quero trazer a discussão para dois conceitos que eles têm uma mesma origem, mas eles diferem em alguns aspectos que eu já vou explicar logo mais, que é o patriotismo e o nacionalismo. Estou usando como base para essa discussão o livro Patriotismo e Nacionalismo do Gustavo Corsão. Gustavo Corsão foi um carioca nascido em 17 de dezembro de 1896 no Rio de Janeiro, né? A princípio de sua vida ele foi marxista, mas depois ele foi mudando de ideia, chegando até ser um nome expoente do tradicionalismo católico aqui no Brasil, né? Antes de eu continuar, eu peço encarecidamente, por favor, curta, dê o like, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou uma amiga que gosta do tema, principalmente das pessoas das humanas em geral, né? Que é justamente o público ao qual eu mais me refiro, né? Bom, esse vídeo e o meu canal, eles são patrocinados pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é uma loja de livros virtual, né? Tem muitas raridades lá, vale a pena vocês conferirem, dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? Eles encabeçam esse projeto de procurar livros raros nos sebos aqui de São Paulo e eles disponibilizam, facilitando a venda para você, consumidor. Tá certo? Então vale muito a pena gastar dinheiro com livro, né? Porque é um dinheiro que, assim como a viagem, você gastar dinheiro com viagem e com livro é algo que você gasta dinheiro e fica mais rico, né? Você perde dinheiro, mas você fica mais rico, né? Bom, o Gustavo Corsão, então, ele foi uma grande figura expoente de um chamado conservadorismo brasileiro, sobretudo depois do Estado Novo, né, o Estado Novo do Vargas vai de 37, 38 até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e na década de 50, na chamada República Populista, né, na época dos grandes populismos, já tinha aquele embate entre o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Vargas, com a UDN, a União Democrática Nacional, né? E esse livro aqui do Gustavo Corsão, ele é uma palestra proferida na sede da UDN pelo próprio Gustavo Corsão em 1950. Então ele vai fazer... esse livro foi relançado recentemente pela Vide Editorial, né, que tem quase todos os títulos do Corsão, e eu recomendo dois em especial. Três Vacas e um Alqueire, que é um livro onde ele defende o distributismo e você percebe uma grande influência do Belloc e do Chesterton, né, do Chesterton, nesse livro dele, que ele vai falar sobre o distributismo e a questão da propriedade, da pequena propriedade, principalmente aqui no Brasil, né? É um livro brilhante, um ensaio brilhante. E ele tem um outro livro que eu recomendo muito, que é O Século do Nada, né? O Século do Nada, deixa eu ver... O Século do Nada ele foi lançado pela editora Record em 1973. O Três Alqueires e uma Vaca, ele foi lançado em 1946, é um livro de 46, né? Três Alqueires e uma Vaca, né? E ele vai falar sobre a questão da propriedade, a questão rural no Brasil. E logo depois veio as ligas camponesas, né? Nos anos 60, do Francisco Julião, que lutava por reforma agrária. Essa questão da terra não foi uma preocupação só da esquerda, vale lembrar que também a questão da terra sempre foi um tema recorrente aos patriotas e nacionalistas, tanto da esquerda quanto da direita também, né? Bom, a UDN, então, ela também teve outros nomes muito famosos e de grandes expoentes da literatura e sociologia brasileira, como o próprio Gilberto Freire. Gilberto Freire também pertenceu à UDN, chegou a ser deputado, né? Só que todos esses partidos iriam ser dissolvidos no início da Revolução de 64, com o AI-2. O AI-2 extinguiu os partidos, né?
e tanto o Corsão quanto o Gilberto Freire apoiaram, a princípio, o movimento dos militares. O Corsão, ele apoiou o movimento dos militares no tocante à resistência ao comunismo, porque ele era anticomunista, mas depois ele criticou falando que a intervenção militar ela devia ser meramente temporária e depois deveriam ter novas eleições. E eles diziam que iam ter novas eleições e seria uma das eleições mais com os grandes nomes do Brasil, né, para a presidência, seria a eleição de 1967, se eu não me engano, a eleição de 67, que foi o ano da Constituição de 67, né, que nessa eleição, que não ocorreu, obviamente, por conta dos militares, teria a participação do Juscelino Kubitschek contra o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um grande nome também de oposição ao Vargas, e um nome da UDN também. Né? Teve aquele famoso episódio da Rua Toneleiro, lá do Rio de Janeiro, do atentado ao Carlos Lacerda, que vai culminar até no suicídio do Vargas em 1954. Né? Bom, mas eu não estou aqui para falar da UDN, eu só estou trazendo uma ambientação para vocês verem a qual movimento ou qual espectro que o Corsão, Gustavo Corsão, pertenceu, né? Bom, ele vai falar nesse livro da diferença entre o patriotismo e o nacionalismo. Primeiramente, ele vai falar que o patriotismo é algo que está ligado à virtude, né? E para o Aristóteles, e assim como ele também concorda, a virtude é o meio, não é nenhum dos lados extremos. É o equilíbrio. Quando se está no meio, é virtuoso e tem um equilíbrio, né? E o patriotismo está totalmente imbricado e ligado com o senso moral de justiça. E o senso moral de justiça ele também é fundamentado, sobretudo, na tradição. O que é diferente do nacionalismo. O nacionalismo ele é uma abstração. Por mais que os nacionalistas falem em tradição, eles são uma espécie de revolucionário ao contrário. O reacionário é um revolucionário às avessas, né? E eles partem de uma ideologia. O patriotismo não necessariamente é uma ideologia. Por isso que ele pode ser encontrado tanto em qualquer espectro, seja na direita ou na esquerda. Não que o nacionalismo não exista o nacionalismo de esquerda também. Mas como ele é uma abstração, uma ideologia, ele acaba sendo uma ficção social. Geralmente, os patriotas, eles não negam os outros patriotismos, porque é reconhecendo a importância das suas fronteiras e é que você vai respeitar as fronteiras de outrem, do outro, do próximo. E o patriotismo do próximo também. Pois ele é um sentimento ligado às tradições e o amor à sua cultura e o seu pedaço de terra, a sua pátria, vamos dizer assim. O que é diferente do nacionalismo. O nacionalismo ele defende as suas fronteiras, mas ele se contrapõe à fronteira do outro, ele se contrapõe ao nacionalismo do outro. E geralmente o nacionalismo ele leva à guerra, ao conflito bélico, porque a exaltação de um nacionalismo vai contra outro nacionalismo que quer derrubar esse nacionalismo. Vocês pegam, por exemplo, o exemplo da Espanha. Os catalães são nacionalistas, os separatistas da Catalunha, e eles se opõem ao projeto de Castela, de Madrid, né, da região madrilenha centralizadora da Castela. Né? Então, Castilha, né? E Madrid é Castilla la Nueva, não é Castilla la Vieja. E aí, então, fica esse embate, tanto os bascos também, os galegos, em certa forma, também. Então, todos os nacionalismos, eles fracionam, de certa forma, um sentimento que seria universalista aos patriotas. O sentimento patriótico, ele é universalista, porque ele parte de uma moral que é inerente, universal. E eu acrescento também que ele é o respeito à natureza humana, que é algo universal. O Antônio Sardinha, e eu tenho um vídeo aqui falando sobre o Antônio Sardinha, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o vídeo que eu falei do Antônio Sardinha, ele fala de um patriotismo, né? Ele cita a palavra nacionalismo, mas ele foi mais um patriota do que um nacionalista, que ele é edificador, alicerçado nas tradições nacionais e tendente ao universalismo.
esse tendente ao universalismo é porque ele se universaliza com a causa de todos os outros também patriotismos universais. É da parte que você parte para o todo, né? Também dá para fazer o exercício do todo para a parte também, né? O que não se confunde com o cosmopolitismo e nem com o internacionalismo dos liberais e comunistas, né? Bom, então enquanto o patriotismo está ligado à virtude, o nacionalismo ele estaria mais ligado ao vício, né? Se você pode ter essa dialética entre virtude e vício, né? Então o nacionalismo ele é um patriotismo desmedido, né? E a desmedida, que muitas vezes é a própria medida do homem, né? A desmedida é a medida do homem, né? Mas na verdade ele traz justamente essa ideia de vício, que é quando você extrapola um patriotismo e um sentimento que seria benéfico e bom até às comunidades, às nações, ele acaba se tornando prejudicial, né? E ele vai falando das diferenças históricas entre o patriotismo e o nacionalismo. Ele vai falar, por exemplo, que o patriotismo está ligado a uma figura que era o Kosciuszko. O Kosciuszko, ele era um polonês que lutou bravamente contra a invasão russa da Polônia no século XVIII e ele emigrou para os Estados Unidos e lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos ao lado do George Washington. E o Kosciuszko, então, ele é um exemplo de patriotismo porque ele foi patriota na sua nação, na Polônia, a sua nação original, mas também foi patriota e herói de uma revolução em um outro país, né? O que é diferente de um nacionalismo que é avesso a outros sentimentos nacionalistas ou patrióticos também, como foi o caso do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que foi aquele que proibiu que se falasse língua geral aqui, sobretudo em São Paulo, né, mas aqui no Brasil, por isso que nós falamos português, ele era anti-castelhano, ele tecia várias críticas e se opunha aos castelhanos. E foi graças às medidas do Marquês de Pombal que se assinou o Tratado de Madrid em 1750, redesenhando as fronteiras da América do Sul, principalmente as fronteiras do Brasil, né? Eu tenho um vídeo, vou lançar logo mais um documentário falando sobre o bandeirismo aqui no meu canal e eu sugiro que vocês assistam, que vocês vão gostar. Eu fui até a cidade de Santana de Parnaíba, gravei a Casa da Anhanguera, o Museu Anhanguera. Em breve eu vou lançar e aí vocês vão gostar bastante, porque tem bastante informação sobre isso, né? O Cassiano Ricardo, né? O Cassiano Ricardo, que lançou aquele movimento Bandeira, né? Defendia o bandeirismo e tudo mais. E isso são exemplos de patriotismo saudável, né? O movimento da bandeira era um patriotismo saudável. Não estou falando dos bandeirantes e suas ações, mas o movimento do Cassiano Ricardo na década de 20, principalmente, era uma espécie de patriotismo cultural. Aquilo que é relegado à cultura e é cultural, ele é benéfico, né? E ele vai falar que é diferente do nacionalismo do Vargas e do Plínio Salgado. O Estado Novo varguista, com o seu projeto nacional, implementado desde o governo provisório de 1930, principalmente depois com as medidas do Oliveira Viana, aquela figura do Oliveira Viana, né? Autoritária, né? E do Francisco Campos, que redigiu a Constituição Polaca de 1937-38, que foi o Estado Novo, né? Aí você teve um exemplo de nacionalismo e até de ufanismo que vai ser resgatado depois, em certas medidas, não exatamente igual, né? Com a Revolução de 64, a Revolução Democrática de 64, o golpe militar no Brasil, né? E aí tem aquela famosa frase, não me ufano de meu país, né? Eu não me ufano de meu país, criticando esse patriotismo exacerbado que passa dos limites e deixa de ser virtuoso, se tornando um nacionalismo mais ligado ao vício, né? Algo vicioso, né? Bom, ele vai falar também que o nacionalismo ele teve um grande apogeu, né? No contexto do caso Dreyfus. O caso Dreyfus, aquele contexto daquele oficial do exército francês de origem germânica, judaica germânica,
que foi acusado de espionagem, né? Eu acho que ele era da Alsácia-Lorena, se não me engano, região da Alsácia, né? Região da Alsácia. E aí ele foi condenado e gerou uma explosão de antissemitismo na França, né? Sobretudo em 1897, se eu não me engano, é criada a Action Française, Action Française, né? Action Française, Ação Francesa, um movimento do Charles Maurras, né? O Charles Maurras, que era o que lançou esse movimento nacionalista, né, de caráter antissemita, né? Se fala muito da Alemanha nazista, mas muito antes da Alemanha e da Itália fascista, a França encabeçou um movimento muito forte nacionalista de tendência antissemita, né? E ele vai falar que o nacionalismo ele é danoso para as nações, né, por conta dessa questão exacerbada. E ele vai falar um outro exemplo de nacionalismo, que foi a invasão da Abissínia pelo Mussolini, né? Abissínia, Etiópia, né? Atual Etiópia, região de Addis Abeba, né? E os fascistas, italianos fascistas, invadiram em 1935 lá a Abissínia. E ele vai defender no livro que geralmente todos os nacionalismos eles vão desaguar, vão levar à guerra. Ele fala do Franco, do Perón, né? O franquismo e o peronismo foram movimentos nacionalistas também. E ele como praticamente de tendência liberal da UDN, não que ele fosse liberal, mas a UDN tinha uma tendência ultraliberal também, ele vai ser um grande crítico dos estados fascistas, né? Então o franquismo e o peronismo, ele tece grandes críticas porque ele compara com o varguismo, sendo a UDN o maior partido de oposição ao varguismo também, né? E no final da sua vida, em 1939, né? Eu acho que foi em 1939, o Gustavo Corsão se converteu ao tradicionalismo católico, ele se converteu ao catolicismo, se tornando um tradicionalista católico. Ele vai falar, inclusive, naquele livro, O Século do Nada, dos exageros e os crimes que os comunistas cometeram na Guerra Civil Espanhola, inclusive, durante a Segunda República, né, o período da Segunda República e o início da Guerra Civil com a vitória da Frente Popular, né? E ele fala da Falange também, do José Antônio, dos líderes que foram executados, mas ele vai chamar a atenção a questão do assédio que os católicos sofreram na mão dos anarcocomunistas, né? E ele foi muito criticado no final da vida dele aqui no Brasil, Gustavo Corsão, né? Pela teologia da libertação, né? A teologia da libertação, aquela ala mais de esquerda da Igreja Católica, se opunha ao seu tradicionalismo católico e ele foi severamente, duramente criticado, até ostracizado na academia, ele já escreveu para o jornal O Globo, por exemplo, foi colunista do Globo, foi ostracizado pelos meios de comunicação tradicionais, né? E agora redescobriram, né, com essa nova abertura cultural, o Gustavo Corsão, e estão lançando as obras dele, principalmente a editora Vide, né? A editora Vide está fazendo esse grande trabalho e grande favor à intelectualidade brasileira, né? Ele vai falar que o nacionalismo está muito ligado à questão estatista, né? A questão da estatização. Então ele vai falar, por exemplo, que tanto o nacionalismo de direita, né, quanto o nacionalismo de esquerda, aquele nacional desenvolvimentista, do projeto nacional desenvolvimentista e tudo mais, está muito ligado à questão estatista, né? É a estatização de tudo, né? E ele, como um grande defensor do distributismo, ele vai falar e vai defender a ideia da encíclica papal do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, que é, na verdade, a distribuição da propriedade, mas não a concentração dela por meio da coletivização. A coletivização ela vai gerar uma concentração na mão de uma elite dirigente da propriedade, né? E, na verdade, então, o nacionalismo, seja ele o fascista ou seja ele o de esquerda, desenvolvimentista, ele está ligado aos coletivismos, ao estatismo, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o distributismo, com base no Belloc e no Chesterton. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver. Então, o nacionalismo, seja ele de direita ou de esquerda, ele não tem nada a ver com esse patriotismo, até meio que liberal, vamos dizer assim,
que era a causa que saía perdendo em nome dos coletivismos estatistas, né? Bom, no livro ele dá dois exemplos de medidas nacionalistas, ufanistas praticamente, que ultrapassaram a razão, que me chamou muito a atenção. Uma delas é que ele fala que durante o Estado Novo, 3 freiras vieram ao Brasil, né, para tratar e fazer um trabalho missionário com os leprosos, né, para cuidar dos leprosos. E a aversão aos estrangeiros, né, e aos estrangeirismos do varguismo impediu que elas entrassem no Brasil. E aí ele vai falar que você se sobrepor à imigração é algo nonsense, né, algo sem sentido, né, sendo o Brasil um país formado por imigrantes. Né? E essa aversão ao imigrante, ele critica muito o Corsão no livro, falando que o varguismo impediu então essas 3 freiras canadenses a entrar no Brasil e elas poderiam ter feito um grande trabalho em prol do país, de brasileiros que sofriam da hanseníase, né, de lepra e tudo mais. Né? E um outro caso que eu me lembro que ele fala é da sua filha, que ele dá um exemplo da filha dele que estava na escola e tinha um livro, não me lembro o título do livro, em italiano não, um livro italiano traduzido para português, que eles iam trabalhar nas aulas de literatura, só que o governo decidiu remover esse livro, tirar esse livro, porque como ele se tratava de coisas da Itália, eles não iam promover uma brasilidade, né? Ia afetar a brasilidade, então optaram apenas por livros nacionais. E ele critica isso porque isso é uma forma de provincianismo. E o Brasil já é um país na periferia do mundo, ele acaba sendo muito provinciano se ele tem aversão às obras estrangeiras. E é uma coisa que eu vejo isso, por exemplo, o cinema brasileiro. Ele tem grandes produções, eu sou um admirador do cinema brasileiro, mas, por exemplo, se você compara com o cinema argentino tem uma qualidade muito superior ao cinema brasileiro, né? Só que os ufanistas brasileiros ficam exaltando as coisas nacionais, tudo que é nacional é bom, é melhor, e pouco se atentam até a produção cinematográfica dos nossos países vizinhos, né? E na academia mesmo, os grupos de pesquisa, boa parte deles sempre faz pesquisas no Brasil, né? Com temas brasileiros, o que é importante, claro que sim. Mas você tem poucos brasileiros especializados em outras nações, hispanistas, americanistas, enfim. Por exemplo, um brasileiro que se dedica ao estudo do Japão, ao estudo da China, e que vai morar lá, aprende o idioma, escreve obras sobre o país e tudo mais. Nós temos, por exemplo, grandes brasilianistas, um deles foi o Thomas Skidmore, né? Que falava português fluentemente, viveu no Brasil, inclusive dizem até que ele sabia, antes do golpe de 31 de março de 1964, ele foi informado antes até que ia acontecer esse golpe, né? E, enfim, a gente precisa de brasileiros especializados em outras culturas que não sejam apenas as culturas do Brasil também, né? Bom, e nesse livro aqui, além do patriotismo e do nacionalismo, como eu já falei, ele vai falar de outros elementos também que ele fala, do vovô índio, né? Foi uma tentativa dos integralistas de criar um substituto do Papai Noel, né? Eles não queriam o Papai Noel vestido de vermelho, fizeram até um Papai Noel vestido de verde, né? E, e eles queriam remover a tradição de se cultuar o Papai Noel para colocar no lugar o vovô índio. O vovô índio era um personagem indígena velho que seria um bom samaritano brasileiro, né? Aquele ufanismo tupiniquim dos que gritavam Anauê, né? Faziam a saudação Anauê, né? Você meu parente, você meu irmão, né? Toda aquela parafernália integralista que depois vai ser resgatado com o Partido de Representação Popular nos anos 50 pelo Plínio Salgado, mas aí depois que ele volta do exílio, né, do exílio que ele estava em Portugal, mas aí já não tinha mais aqueles elementos fascistoides, né, que era muito criticado pelo Corsão, inclusive, né.
Bom, então na segunda parte desse livro ele dedica ao progressismo. Ele tece grandes críticas ao progressismo, ele sendo um tradicionalista católico, né? Porque o progressismo está baseado na evolução, né? Ele vai falar do tecnicismo, né, do cientificismo, do Kepler e do Newton e também do Darwin posteriormente, né? E vai falar que nós depositamos num constante devir, um devir do amanhã que nega o ontem. E a crítica dele não é ao aprimoramento da técnica ou da ciência ou da tecnologia, que é importante, ele reconhece que é. Mas é a negação que o progressismo, que vem desde o iluminismo, né, desde o movimento iluminista francês, principalmente da Revolução Francesa, né, é um iluminismo que nega as tradições, né? O Augusto Comte, embora venha da tradição cientificista e iluminista, ele é como um conservador, né? Ele deposita a crença na tradição, embora ele seja contra a metafísica e não seja religioso. E é justamente isso que o Corsão fala. É a razão sendo elevada no lugar do divino. Deus saiu de cena e entrou no lugar a razão. E esse racionalismo, ele diz que é muito bom até certo ponto. Mas assim como o nacionalismo é um patriotismo exacerbado e pode ser danoso, o racionalismo exacerbado, ele produz também as grandes tiranias e os grandes totalitarismos, né? Eu já falei muito aqui no meu canal sobre isso, em outros vídeos de outros temas, né? Não vou ficar repetindo aqui, né? Bom, então é isso. Eu recomendo o livro do Gustavo Corsão, Patriotismo e Nacionalismo. Ele não faz um histórico, por exemplo, da ação integralista brasileira ou dos movimentos nacionalistas. Não é essa a intenção dele. A intenção dele é fazer explicar uma diferença, né, do patriotismo virtuoso e do nacionalismo vicioso, né, que seria danoso. E vale muito a pena a gente ler os livros do Corsão, porque ele foi um notório patriota, né? Sadio, um patriotismo sadio, nada de exagerar, xenofobia, né? Ele critica a xenofobia, inclusive, né? Que não faz sentido num país como o Brasil, de tradição mestiça e multicultural, né? Como o Brasil é, né? Bom, eu fico por aqui, recomendo veemente o livro, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like, vamos sempre promover a cultura. Valeu, gente. Grande abraço.